Bem, pessoal, 5 erros mais comuns de quem tem um resfriado comete ou se equivoca. Eu vou explicar para vocês porque resfriado é muito comum. Não tem jeito, todos nós vamos ter resfriados durante o ano, né? Alguns trabalhos colocam 5, 7 por ano, então é uma queixa muito comum. Na maioria das vezes, o que é que vai ter o resfriado, né? Todo mundo passou por isso, especial quem tem filho pequeno como eu, né? Eles vão para a escola e voltam, né? Ou quem tem neto, né? Normalmente é o que? Os resfriados são causados por vírus simples, rinovírus, vírus que afeta essa parte da gente, do nariz, da garganta, e incomoda muito. Apesar de ser uma coisa simples, né, você tem dificuldade de respirar, você não dorme bem, você tem um mal-estar, né? Normalmente ele dura 3 a 5 dias. Grande maioria das vezes são as famosas viroses que vocês odeiam, eu sei disso, né? Mas entendo a lógica por trás. São vírus que na maioria das vezes não vão causar algo grave. Então não há necessidade, às vezes, de aprofundar o exame. Claro, como a gente está vivendo da pandemia do Covid, mudou um pouco a nossa conduta. A gente tem feito mais exames, até porque a Covid hoje confunde muito, né? E a Covid, a gente sabe que é mais grave que o resfriado comum. Então hoje a gente faz muito mais teste do que a gente fazia antes, até porque a gente está vivendo esse período pós-pandemia, mas ainda com a Covid com a relevância muito grande, né? Junto com isso, às vezes é difícil da gente separar o resfriado comum da gripe no início, mas normalmente a gripe ela dá sintomas muito mais intensos, a febre é maior, a mialgia, a dor muscular, o cansaço é maior. Então é a famosa gripe que deixa você da cama, né? Fiquei de cama de gripe. Resfriado normalmente não. Você consegue fazer as coisas, você vai ter um incômodo, você vai ter um mal-estar. E aí vamos para os erros comuns. Primeiro lugar é confundir gripe com resfriado. Gripe é sério. Gripe é uma das doenças que mais mata. Resfriado costuma ser muito mais simples. Esse é o primeiro erro. Segundo erro mais comum, né? Muitas vezes o paciente acha que está com resfriado e na verdade tem uma gripe, é um quadro mais sério. Qualquer momento que você tem um quadro, mesmo você achando que é resfriado, que está com dificuldade respiratória, está com a prostração muito grande, está com a febre, em especial, extremos da idade, criança e idoso, tem que ir na emergência, porque gripe tem tratamento. Às vezes o idoso tem que tomar um remédio para tratar a gripe. Remédio antiviral que vai resolver a gripe com evidência científica, que o médico vai passar, você vai comprar na farmácia, né? O resfriado normalmente não precisa. Então, o erro comum é confundir os dois e o paciente está com um quadro muito intenso e acha que é um resfriado comum e não faz nada. Terceiro erro comum, achar que tomar um monte de vitamina, tomar algum tipo de suplemento vai encurtar o tratamento do seu resfriado. Se você está com resfriado, se hidrate, tome sintomático, remédio para febre se tiver, remédio para dor se tiver e aguarde. Algumas vezes, né, o resfriado ele incomoda muito, especial a garganta, a pessoa fica tossindo, fica com pigarro. Você pode tomar um antitussínico, eu tenho muito vídeo aqui sobre antitussínico, né? Não vai te prejudicar, mas se estiver te incomodando, normalmente vai ser hidratação, descanso, repouso, 3 dias você vai estar melhor, né? O quarto erro muito frequente de quem tem resfriado é não entender que o resfriado pode complicar com outra doença. Como assim, João? Você está com resfriado, aumenta a coriza, aumenta a secreção, e é muito comum o paciente, quando começa a melhorar o resfriado, ter uma infecção bacteriana secundária. Porque você criou um ambiente muito propício para a bactéria, o catarro, o muco. E esse catarro, o muco, faz com que a bactéria cresça, às vezes dando sinusite. E aí a sinusite é uma doença que você precisa de tratamento, você vai precisar de antibiótico. Então, se você está com resfriado, começa a melhorar, depois piora, tem febre, tem secreção mais amarelada, dor, prostração, procure o médico, porque ele pode ter te visto ontem, você tinha um resfriado, agora uma bactéria cresceu, você está com a sinusite. É importante você tratar com antibiótico. Você pode ter uma pneumonia quando você começa a recuperar do resfriado, criou aquele ambiente propício e você tem que fazer o tratamento, né? Quinto aspecto é entender que o resfriado é uma doença autolimitada. O médico, na maioria das vezes, não vai fazer muito exame, ele vai te observar, mas dê a devida atenção às doenças secundárias. Esse é o grande problema do resfriado, né? Maioria das vezes, não se assuste, não fique chateado se o médico disser que é uma virose simples e observe. Fugiu à normalidade e volte. Em primeiro lugar, a gente médico pode equivocar, pode estar errado o diagnóstico, achou que era um resfriado, era uma gripe, e você voltou, ele fez todo o teste pela condição clínica. A medicina não é uma ciência exata, então ela às vezes é necessário essa avaliação secundária. Você está no quadro inicial, estava bem simples, ele achou que era um resfriado, depois é uma gripe. E ele vai fazer uma bateria de testes quando ele suspeita que é gripe, né? Além disso, atrasar o retorno, o ir da emergência. Muito paciente com resfriado fica enrolando, enrolando. Quando vai ver, está com quadro grave, está com a pneumonia, está com a sinusite, às vezes uma sepse, chega com quase grave porque atrasou a ida, é o resfriado, não dá a devida importância, né? Mas também não vá para outro extremo, se desesperar que você está com resfriado, achar que você vai morrer, incomoda, é chato, dá aquele catarro, gotejamento atrás, você fica tossindo, você não dorme direito, você fica nervoso, mas ali passa 3, 4 dias, resolve. Se o sintoma estiver muito
incomodando, ou se você clinicamente estiver prostrado, ou se tiver qualquer dúvida, vai na emergência que o médico vai te avaliar e vai saber diferenciar. Espero ter ajudado. Abraço.